cristão, vamos juntos ser esse coração. Onde vê Brasil, 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Olá, amados irmãos, graça e paz, povo de Deus, que está sempre conosco aqui na OnTV Brasil. Estamos falando do Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Este é o programa Jesus is Love. Jesus é amor, Jesus como eu te amo. Eis-me aqui, Senhor. E hoje nós vamos trazer uma palavra muito importante para que nós venhamos a refletir. Você sabe a diferença entre remorso e arrependimento? Existe uma diferença, meu irmão. Existe uma diferença significativa que nós devemos levar em consideração, porque Deus nos alerta, segundo as suas escrituras sagradas, que nós precisamos nos arrependermos dos nossos erros. Arrependam-se dos seus erros, mudem de vida, seja uma nova criatura, nasça de novo, não é mesmo? Entregue a sua vida nas mãos do Senhor, do oleiro, para que nós sejamos um vaso de honra diante dos olhos do nosso Senhor. Então, muitas vezes nós cometemos erros nas nossas vidas e nos confundimos. E pode ser que esse seja o seu caso e venha lhe trazendo muitos problemas emocionais e psicológicos de relacionamento na sua vida. Vamos ver um exemplo? Nas escrituras sagradas, como no livro de Mateus, capítulo 27, verso 3, 4 e 5, nós temos uma palavrinha muito importante que define o resultado da vida deste cidadão, desse ser humano aqui, que fez parte da vida do nosso Senhor, que foi recebido, foi amado, foi acolhido, foi orientado, fez parte do plano missionário do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. Remorso, guardem esta palavrinha. Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. O que nós vemos, meus irmãos, nesta passagem? Primeiramente, nós temos dois tipos de circunstância de pessoas na vida de Judas. Aquele que se importava com ele, que o aceitou, o acolheu e apresentou-se como sendo o caminho, a verdade, a vida, tantos milagres, tantas demonstrações de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo na vida desse irmão. E tem aqueles que disseram como Judas ouviu e viu, né? Recebeu diretamente, que é o que nós vemos muito na sociedade, na vida como um todo hoje. Quando ele diz: eu pequei, traindo sangue inocente. Então ele demonstra esse remorso, essa dor
E o que ele ouve destas pessoas? O que nos importa? Isso é contigo. Você já sentiu isso? De pessoas que te desconsideram? Que não se importam com a sua dor, que não têm empatia no seu sofrimento? Parece que o mundo gira na régua deles. A dor deles sempre é a que importa. A sua não importa, isso é contigo. Assim como nós observamos o quanto Jesus, a forma como Jesus se apresentou para Judas, o escolheu. Judas se apresenta, na verdade, Jesus pergunta: está pronto para tomar decisões difíceis? Entrega como se fosse nos dias de hoje toda a contabilidade do trabalho missionário nas mãos de Judas. Quantos exemplos de amor, misericórdia, perdão, de cura que ele viu. Mas Deus já tinha, né, um plano preparado para todas estas coisas. E lá vem as duas palavrinhas que nós devemos refletir hoje, para que você não caia em engano também na sua vida. Você não precisa sentir remorso dos erros que você tenha cometido até hoje, ou que você esteja cometendo em relação às pessoas. Você tem que se arrepender, meu irmão. É isso que Jesus nos pede. Arrependa-se, pare. Não faça mais. Mude. Siga o que eu estou lhe dizendo. Porque remorso, culpa, isso não leva a nada. Na verdade, Jesus quer que nós venhamos a nos arrependermos dos nossos erros e nós venhamos a abandonar todas estas coisas que possamos estar equivocados e errados, para que nós sejamos felizes. Já o diabo, ele quer colocar culpa sobre você, remorso sobre você, não dá solução para a sua vida e quer te ver condenado. Tanto que a dor em que envolvia essa situação fez com que aquelas 30 moedas eram tão importantes para Judas. Entregou o Messias. Não significava mais nada. Ele atira aos pés dos sacerdotes e faz o quê? Retirou-se e foi enforcar-se. Tamanho era o remorso. Tamanho era a culpa. Meu Deus! Não adiantou nada a presença do nosso Senhor Jesus Cristo na vida desse cidadão para que ele viesse a compreender que ele poderia se arrepender, pedir perdão, fazer diferente. Meu Deus! E quantas pessoas perecem, estão sofrendo nesse exato momento nas suas vidas por viverem dessa maneira. Erram, mas o orgulho não deixa que se arrependam. Tem remorso, tem culpa, preferem viver num lago de fogo, consumindo todo dia aquele ser humano, de culpa, de remorso, aquela sensação, e vão levando seus dias. Mas o orgulho, a vaidade, não deixe que se arrependam. Porque o arrependimento está andando lado a lado a uma mudança de hábito. Porque quando você se arrepende genuinamente, verdadeiramente no seu coração, isso pressupõe o quê? Que você não irá mais realizar determinadas coisas. As pessoas se corrompem. As pessoas traem. As pessoas são injustas, ingratas, malfeitores. Sentem remorso muitas vezes. Sentem culpa. E acham melhor conviver com esse peso da culpa, do remorso, quando muitos não fazem o que Judas fez, ou até fazem de outra forma. Porque para estar morto, meu irmão, não é necessariamente como ele fez. Existem pessoas hoje que caminham pelo mundo, não é mesmo? E se sentem
mortas por dentro, mas estão por aí. Alguns vivendo as suas vidas sem incomodar ninguém e outros, né, sendo usados pelo próprio diabo para incomodar, infernizar e buscar prejudicar as outras pessoas. Já que eu estou infeliz, estou me sentindo morto, vou ver se eu arrasto mais algumas pessoas para que vivam na mesma condição que eu. E vivem aquele remorso, aquela culpa, aquela sensação. Mas o orgulho, a falta de conhecimento, essa falta de amor, o mundo está realmente no que nós temos visto. É muita indiferença, é muita falta de amor, é muito desamor, é muito egoísmo. Pessoas individualistas, se tá bom para mim, os outros que se danem. Assim como aconteceu aqui. E olha que esta resposta vinha de sacerdotes. Sacerdotes. Eu pequei contra sangue inocente, ele segurando as moedas assim, ó. Remorso. O que os sacerdotes disseram? O objetivo que eles tinham era de prender nosso Senhor Jesus Cristo. Judas não foi nada mais, nada menos do que um instrumento do próprio diabo em tudo isso, porque, inclusive, as escrituras esclarecem que Satanás entrou nele. Assim como a gente consegue visualizar, meu irmão. Tem gente que tem o diabo no corpo. Não sei se vocês conseguem sentir isso, mas através das intenções das pessoas que se aproximam da gente, muitas vezes, e nós olhando diretamente no olho, janela da alma, e na proteção, na orientação que o Espírito Santo nos dá, nós conseguimos ver o diabo personificado naquele ser humano. Ser humanos do mal, ser humanos que realmente são criaturas de Deus, que estão a serviço do mal no mundo, prejudicando pessoas, se corrompendo e buscando corromper pessoas. Lembram-se de algum exemplo? Alguém já tentou corromper você? Pessoas corrompidas buscando corromper pessoas. Isso já pode ter chegado e batido na sua porta. Talvez você tenha cedido. O que você tem que sentir? Culpa e remorso? Não. Arrependimento, não é mesmo? E não fazer mais isso. Uma das coisas que era determinante e que a gente observa sempre que Jesus realizava curas, muita atenção nessa hora. Uma das coisas que Jesus falava era: eu te perdoo dos teus pecados, vá e não peques mais. Porque saber que está errado, sentir remorso e culpa, adoece, não traz cura. A pessoa não vai para frente, meu irmão. Creia nas palavras e em todas as orientações do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Cristo busca em você, na sua vida, na minha vida, é o quê? Erramos, nós venhamos e possamos nos arrepender verdadeiramente, genuinamente. Quando nós nos arrependemos de verdade, nós não erramos mais. Nós vamos evitar. Aquilo ali nós não erramos mais. Vamos errar outras coisas, aprender com Deus, vamos evoluir. Mas aquilo que nós erramos e que nós verdadeiramente nos arrependemos, não erramos mais. Porque nós já compreendemos o mal que aquilo pode causar, tanto para nós como para os outros. Agora, quando as pessoas ficam envolvidas nesse ciclo de remorso, de culpa, mas eles não mudam. Eles até demonstram que estão se sentindo culpados, estão se sentindo mal. Muitos com depressão, tantas coisas que envolvem o remorso e a culpa e se sentem realmente doentes. Quando não é fisicamente, é psicológico, emocionalmente, que muitas vezes somatiza e vira uma doença física. Então, veja que arrepender-se é algo libertador, assim como a palavra nos diz a questão do perdão.
Muitas pessoas hoje estão sofrendo nas suas vidas remorso, culpa, doenças, de fato, dor física, meu irmão. Arritmia cardíaca. A pessoa se sente mal mesmo, quase para morrer, em decorrência disso. Por quê? Porque às vezes tem algo nas suas vidas que falta perdão. Falta perdão, você tem que, muitas vezes, perdoar a si mesmo. Você tem que perdoar pessoas que erraram com você, liberar perdão, lhe dar liberdade na sua vida. Pedir perdão quando você erra também te liberta. Ah, mas o outro não vai aceitar. Não tem problema, meu irmão. Você libera perdão, você pede perdão e perdoa o que quer que seja. 70 vezes 7 cada erro de cada pessoa, de cada circunstância. Isso é libertador. Essa é a sua parte, a parte que você tem que realizar. Você se arrepende, pede perdão, se arrepende, muda. Você não erra mais naquilo. Se isso for genuíno e verdadeiro, você está livre. Se o outro não aceita, veja, nós somos responsabilizados e responsáveis até um certo ponto, há um limite. Qual é o limite? Aquilo que depende de mim, não aquilo que depende do outro. É uma questão do outro, troca os papéis. Agora ele está numa condição. Aceito o perdão, me liberto desse remorso, dessa angústia, dessa culpa, dessa vida que eu estou levando, estou me sentindo mal. Muitas vezes não durmo pensando no mal que me fizeram, nas coisas que me causaram. Veja que o mal que te fazem não é o mal que você faz. Tudo que buscam te prejudicar não é o que você está prejudicando pessoas. Existe diferença. Você não pode trazer para você aquilo que não lhe cabe, meu irmão. Olha, que se você cuidar só da sua vida, com todos os erros que nós caminhamos por aí, pedras de tropeço, e vamos caindo e levantando e ajustando e acertando, e Deus, o que que eu faço? Como que eu venho agir nesse momento? Buscar cumprir o evangelho vai ocupar todo o seu tempo. Você não tem tempo para se preocupar com a vida dos outros, no sentido dos erros dos outros, apontamento dos outros, julgamento dos outros. Se você está tendo tempo, meu irmão, para ficar falando, julgando, criticando, observando demasiadamente a vida dos outros, os seus erros, porque fulano está errado, etc., você com certeza não está desenvolvendo um bom papel na sua vida e no que tem que cumprir em relação a você. Desfalcado completamente. A sua vida está abandonada. Por quê? Porque você está preocupado cuidando da vida dos outros, não é mesmo? Sendo que você tem um universo de possibilidades para serem desvendadas, aprimoradas, conversadas com Deus, ajustadas, que você tem que se habilitar, se capacitar, melhorar, para ter as bênçãos que Deus tem e vitórias para alcançar para você na sua vida. Porque quanto melhor você estiver no mundo e em comunhão com Deus, mais você poderá alcançar e ser melhor em relação às pessoas. Você terá algo muito positivo para oferecer. Então, a palavra de hoje, meu amor. Então, a palavra de hoje, meus irmãos, é uma palavra de amor do nosso Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Jesus Cristo disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E sabiam o que estavam fazendo contra o Filho amado do nosso Senhor Deus vivo? Não sabiam. Muitos pereceram na ignorância até hoje, meus irmãos. Mas a questão que você tem que aprender a observar na sua vida e distinguir para que você pare de sofrer é exatamente essa questão. O que é remorso e culpa? E como que eu me livro disso? Qual a diferença de remorso e de arrependimento? O remorso e a culpa
te puxam para baixo, te entregam no colo do Satanás. Arrebenta com você, em qualquer esfera da sua vida. Agora, o arrependimento, o perdão, mudar em relação àquilo. Eu te perdoo, meu filho, mas não peques mais. Você já compreendeu a lição. Vamos errar em outras coisas, meus irmãos? Vamos. Mas é diferente. Vai acontecendo com menos intensidade. Tem coisas que às vezes a gente está colocando o pé diante do erro e lembra. Isso é errado. Não vou fazer, não me cabe mais. Existem coisas no mundo que não nos cabem mais. E vai ficando tão claro na nossa mente a partir do momento que nós começamos a tomar as nossas primeiras decisões. Me arrependo disso, peço perdão e mudo. Não sou mais assim. Me arrependo disso e mudo. Uma mudança de vida. Não sou mais assim. As coisas vão ficando claras, como a palavra diz. Luz no caminho, vai iluminando os nossos pés nessa caminhada, para que nós não venhamos cair em armadilhas. Agora o remorso, a culpa, essa angústia que está prendendo o seu coração, isso só atrasa você. Você realmente para de viver a sua vida para ficar pensando, repensando. Você fica nesse ciclo vicioso de ficar preso, como se fosse aquela cena que, vamos imaginar, em que ela trava, e daí ela volta e passa de novo na sua, e você fica preso naquele momento da sua vida e você não consegue caminhar para frente. Você fica estacionado e muitas pessoas até decaem porque o remorso, a culpa, o orgulho são coisas que só destroem a sua vida. Por que você quer continuar assim, meu irmão? O que está acontecendo com você? Ô, Pai, toca na vida dele. Nós queremos ver você feliz. Por que você está se prendendo nestas coisas que só vêm para te derrubar, destruir você, acabar com a sua fé, com os seus relacionamentos, com a sua vida, no seu trabalho? Nada funciona, meu irmão. Não viu o que aconteceu com Judas? Judas chega ele chega à consciência que errou. Mas ele não se arrepende. Ele sente um remorso e uma culpa tão grande que aquilo que parecia tão importante, que eram as 30 moedas, não tiveram mais valor para ele. Olha que nós temos visto na vida. Pessoas que muitas vezes vão por caminhos tortuosos, adquirem tanto e chega um determinado momento nas suas vidas que olha ao seu redor e tudo aquilo não faz sentido. Existem pessoas deixando herança do que acumularam financeiramente nesse mundo de forma bizarra, em circunstâncias bizarras, que eu fico até pensando, já que não viveu, só sofreu, não teve uma vida. Agora, por que pelo menos como último ato da existência não doa, já que desperdiçou toda a sua existência, pessoas, né, que às vezes fazem testamentos com condições bizarras, por que não deixa isso como uma doação para uma instituição de caridade, para um hospital do câncer, para um laboratório de pesquisa, para ajudar as pessoas? Não. Até no último ato da sua vida, parece que querem demonstrar que eles são, e são mesmo, né, detentores dos tesouros que reuniram nesse mundo e querem deixar muitas vezes para uma circunstância bizarra, que nem quero mencionar aqui, mas que nós vemos na mídia, que as pessoas dizem, meu Deus, não é mesmo? Com tanta gente passando dificuldade, às vezes até para se alimentar, em estado de vulnerabilidade, pessoas doentes, tantos irmãos aí que estão estudando, pesquisando para encontrar a solução de doenças no mundo e muitas vezes não têm condição financeira, poderiam ser abençoados nesse momento. O que Judas fez? Judas tinha um papel, como Cristo lhe pergunta quando ele foi apresentado no Sermão do Monte. Quero segui-lo.
Jesus olha para ele, já sabendo, você estará pronto para tomar decisões difíceis. Jesus tinha uma comunhão tão gigante, extraordinária com Deus, que fez com que ele cumprisse a sua missão. Quando tem a ceia, que é descoberto ali o traidor que Jesus menciona, inclusive ele diz: o que está esperando? Estou pronto, vai, faz o que tem que fazer. Não é mesmo? Já tinha feito, já estava com as moedas, vendeu o Cristo, o Messias, o Salvador, por 30 moedas, meu irmão. Não é mesmo? E depois aquilo perdeu o sentido. Quando ele cai em si e diz: pequei, traindo sangue inocente. Não é mesmo? Se isso fosse dito diante de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pequei, Senhor, traí sangue inocente. Tem uma diferença. A resposta de Cristo não seria a mesma daqueles que não se importam com você. Que é o quê? Que nos importa? Isso é contigo. Eram os sacerdotes, meus irmãos, que estavam falando isso, não era qualquer pessoa, não. O objetivo deles era acabar com Cristo. E se utilizaram daquele irmãozinho para conseguir isso. Não é mesmo? Cristo tinha que passar por todas as coisas que passou. Eram necessárias que essas coisas acontecessem. Mas precisaria ser necessariamente dessa maneira? Não é mesmo? Então veja que o remorso e a culpa de Judas, nesse caso, o levou à perdição. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Tamanho o remorso e a culpa que sentia. Primeiro faz tudo aquilo pelas 30 moedas. Tem gente que dá a sua vida por dinheiro, para adquirir, para conquistar. Dá a sua vida, porque a vida passa. Para quem faz isso, todo mundo um dia vai chegar a ter 50, 60, 70 anos fazendo isso ou não. E às vezes as pessoas chegam nessa idade, olham ao redor e se sentem como Judas se sentiu diante dos sacerdotes aqui. Aquilo não vale nada. Ele fez tudo isso pelas 30 moedas. E quando ele conseguiu, mas que caiu em si, aquilo não valia mais nada, tomado de remorso e culpa. E quantas pessoas se sentem assim? Para chegar onde chegou, pisaram em pessoas, sacrificaram pessoas, valores, as suas próprias vidas. Muitas pessoas encerram um ciclo doentes, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, em decorrência de tudo que buscam realizar nos seus dias de forma demasiada, sem respeitar o tempo do Espírito Santo, que é o seu corpo, não é mesmo? E quando chega uma determinada fase, vem o remorso e a culpa. Ficam pensando, olhando ao redor. Tudo que conquistei foi a que preço? Vamos pegar um exemplo agora que me veio. Relacionamentos. Às vezes as pessoas têm relacionamentos por interesse. Mulheres em relação a homens, homens em relação a mulheres, né? Quando eles conquistam tudo aquilo que querem, que simplesmente daí querem o quê? Se afastar daquele outro ser humano, e se veem muitas vezes bem financeiramente. No início é aquela sensação de euforia. Consegui conquistar o que eu queria, enganei, traí, fiz o que era necessário para hoje estar onde estou. Mas é chegado o tempo em que vem o remorso e a culpa. Não é mesmo? Que você não caia, meu irmão. Que você não caia, meu irmão, nas mãos daqueles que não se importam com você. Que mesmo que você, naquele momento de consciência, de clareza, de lucidez, pequei contra sangue inocente, que você caia nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, daqueles que respeitam a mensagem da cruz para te acolher, te trazer a calma necessária, que você possa estar em comunhão com Deus, meu irmão, com irmãos em Cristo para te acolher, para acalmar o seu coração, que o Espírito Santo de Deus toque a sua vida, lhe acalme,
que você possa se arrepender, mudar e começar uma nova vida. Porque é isso que Cristo tem para nos oferecer. Uma nova vida a partir dos nossos erros. E que você não caia, meu irmão, nas mãos daqueles que não se importam. Como no caso de Judas. Pequei contra sangue inocente, o que eles disseram. O que nos importa? Isso é contigo. E o mundo, nós temos observado no mundo, e não é pouco percentual, elevadíssimo, de pessoas que agem dessa maneira. Por isso a importância de nós estarmos com Cristo, compreendermos a mensagem da cruz, nos protegermos e nos preservarmos na presença de Deus e daqueles que estão em comunhão com o nosso Senhor. Razão pela qual, meus irmãos, veja a importância do esclarecimento. Nós não queremos que você caia no remorso, na culpa na sua vida, mas que você possa, a partir do entendimento da palavra do nosso Deus das Escrituras Sagradas, compreender que você se arrependa, que você mude, que você possa construir uma nova história, porque é isso que Deus quer alcançar. É isso que Cristo quer te entregar. Cristo quer te entregar vida, e vida em abundância. Agora, nós vivemos em um mundo rodeado daqueles que não se importam com você. E que nós possamos, nos momentos de dor, de lucidez gigantesca, nós estarmos amparados por Deus e na presença daqueles que estão em comunhão com Ele de verdade, genuinamente. Meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos mais uma vez por estarmos juntos, Senhor, na sua presença, na presença dos nossos irmãos em comunhão, através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toca os nossos corações, toca o coração dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que possam estar nesse estado de sofrimento, sentindo remorso, culpa por erros do passado, ou porque estão vivendo determinadas coisas hoje nas suas vidas. Que possam colocar um ponto final, meu Deus, nesse sofrimento, nessa angústia, nessa ilusão. E compreendam a importância do arrependimento, do perdão, do amor. O Senhor nos ensinou a importância do amor, da empatia, da misericórdia, da sua graça, meu Deus. Que todos aqueles que estejam sofrendo no dia de hoje, por remorso, por culpa, que possam estar se sentindo inclusive doentes, ou tenham perdido o sentido da vida, de tudo que conquistaram, perdeu o sentido, porque foi tudo algo conquistado de forma em desacordo com a tua palavra, meu Deus. Então é muito normal que a forma como venham acontecendo, chega um momento que perde o sentido. E só o Senhor é capaz, só o Senhor é capaz de estabelecer a verdade, o caminho, o sentido nas nossas vidas, meu Deus. Que os nossos irmãos possam ser tocados pela palavra de hoje, pelo seu Santo Espírito. Que, como hoje foi tratado acerca de Judas, o traidor, que teve remorso e não teve arrependimento, que perdeu o sentido daquilo que havia conquistado e jogou aos pés daqueles que lhe haviam entregue, e num momento de lucidez viu que havia pecado contra sangue inocente e recebeu a resposta: não nos importa, isso é contigo. Oh, meu Deus, que os nossos irmãos não precisem chegar em um momento de sofrimento deste, de lucidez acerca do mundo, para terem um encontro contigo. Que hoje, meu Deus, hoje, corações sejam tocados e possam reconhecer que o Senhor é o Messias, o nosso Salvador, que me salva todo dia, é capaz de salvar os nossos irmãos todos os dias e manter essa harmonia, essa comunhão com o Senhor nas nossas vidas. Derrama, meu Deus, o seu Santo Espírito na casa, na vida, no lar dos nossos irmãos, na vida de quem eles mais amam. Muitas vezes estejam afastados, mas o amor continua.
que possam ser protegidos, entregue as suas vidas nas tuas mãos, porque nós servimos a um Deus que cuida, que protege, que dá livramentos extraordinários, razão pela qual nós descansamos e entregamos o nosso coração. Amém, meus irmãos? O meu coração cristão cumprimenta o seu coração com muita paz, com muito amor. Povo de Deus, hoje e sempre, nós agradecemos muitíssimo por você estar conosco mais uma vez, juntinhos, né, nessa missão de pregação, de levante do evangelho, do cristianismo através das nações, até os confins da terra, e onde nós não conseguirmos chegar, Cristo estará e se apresentará da forma como a palavra já profetiza e nos esclarece. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, graça e paz a todos e até a próxima. A prata de volta. Pega. Estou em pecado. Traí sangue inocente. Eu não quero isto. Toma. Toma. Se pensas que traíste sangue inocente, é problema teu. Guarda teu dinheiro. E vai. Amaldiçoado. Amaldiçoado. Mas por que Judas tirou a própria vida? Uma forma dele mostrar que ele estava arrependido. O arrependimento seria voltar e pedir perdão. Tem gente que não sabe falar perdão. Mas é aí que está. Pedro também negou Jesus e foi embora para Galileia. Quando chegou lá, ele falou: o que eu estou fazendo? Ele é o Senhor, ele pode perdoar o que eu fiz. Eu sou pequeno, ele é grande. Pedro volta para a Judéia, volta para Jerusalém, porque sabia que o perdão do Senhor era maior do que a negação dele. Por que Judas não fez isso? Porque era vaidoso demais para dar o braço a torcer. E o que está levando muita gente hoje para o inferno é a vaidade de achar que é superior aos outros. Jesus is love. Nós chamamos Jesus, nos curvamos à mensagem da cruz. Jesus is love. O Messias é amor, o Redentor, nosso Senhor. Um coração perdoador entende a nossa dor. Pra você que é cristão, vamos juntos ser esse coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Quatro horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Quatro horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love.